Fala rapaziada, Ramon Catonha para mais um vídeo aqui no canal Catonha TV. Hoje eu vou estar comentando com vocês o caso do soldado aí que acabou ficando sem os movimentos das pernas por conta de agressão no exército. Infelizmente, existem quartéis que acabam tendo fatos como esse, mas quero falar para vocês, não generalizem, porque o pessoal começa a falar todo quartel é assim, isso e aquilo. Não. Isso daí não é parte da conduta militar. Agredir o companheiro. Isso daí é maluquice. Isso daí não tem lógica o cara ali torturar a outra pessoa. Entendeu? O que acontece é treinamento físico. Às vezes o treinamento é mais puxado porque a pessoa não tem um preparo. Porque quando tu vai servir tem que ter preparo. Tá ligado? Às vezes tem um psicológico ali, tá ligado? O cara aperta ali e joga na pressão psicológica, mas agora agressão física, igual fizeram com esse garoto, isso não é padrão do militar. Isso é errado, tá ligado? Isso é errado. Eu vou ler a notícia aqui pra vocês aqui e vocês vão entender. Soldado Valdir de Oliveira Franco Filho, 19 anos, que denuncia ter sofrido agressões em um quartel do Exército em Barueri, na Grande São Paulo, relatou ter perdido os movimentos da perna. O jovem afirmou que não consegue mais andar e continua vomitando sangue mesmo um mês e meio após a tortura que aconteceu dia 10 de março. Dia 10 de março aconteceu isso, cara. E o guerreiro está até agora passando por esses problemas. Espero que o exército auxilie ele, porque a gente sabe como é que é. Eu tenho um primo que é do mesmo ano que eu sou de 2016, tá ligado? O primo meu também é de 2016. Numa instrução lá, esse primo meu, era para você se jogar como se tivesse uma granada. Simulando granada, você se jogava, pulava pro mato. Nessa que ele se jogou, tinha uma pedra. Ele bateu com as costas nessa pedra. Até aí, normal, sentiu uma dor. Só que com o passar do tempo, cada dia ele ia andar, por exemplo, para ele andar 100 metros e andava em 50 segundos. Daqui a pouco ele andava em 2 minutos. Daqui a pouco ele estava andando em 3. E cada vez mais ele foi diminuindo o espaço, conseguindo andar cada vez menos até travar. Ficou sem movimento da perna, ficou sem movimento do braço, entendeu? E corria risco de perder a fala também. O médico falou que a parada que ele teve não tinha cura. Falou que não tem cura e não pode nem fazer fisioterapia. Teria que fazer cirurgia, cirurgia é grave. Aí você vai falar, cara, mas o caso dele é diferente porque não foi agressão. O caso do teu primo não foi agressão, foi na instrução. Tá bom, mas as coisas que ele passou lá, irmão, tu tem noção que teve cara que a ambulância tem que buscar ele em casa, do exército, para levar, fazer exame, essas coisas. Teve cara falando dentro da ambulância. Já pensou se a ambulância capotar com ele? Já pensou tacar fogo na casa dele? Mano, os militares, oficial falando essas coisas. Aí tu fala, cara, que o cara ganha com isso, mano? Ele não tá fingindo ali que tá passando por isso. Ele realmente ficou sem movimento, mano. E isso não é coisa padrão de todo mundo, mano. Mas infelizmente tem pessoas assim, pô. Um parceiro aqui da área serviu no mesmo quartel desse meu primo. A gente é tudo 2016, tá ligado? Serviu lá. E ele falava, cara, os caras tratavam malzão ele lá, cara. Ele chegava lá baixado, aí eu às vezes acompanhava ele lá, os caras cagavam pra ele, mano. Tratava malzão. Entendeu? E essa é a realidade que acontece muitas das vezes quando o cara que é temporário tá passando por algum problema de saúde. O exército, ó, os caras cagam, mano. Os caras cagam nessa questão assim, tá ligado? Quando os caras tá passando por problema de saúde, as Forças Armadas cagam, porque eles não querem estabilizar, mano. Ó, quando eu estagiei num funcional, o professor lá do funcional, ele teve uns tiros, né? Um bagulho de reação, reagiu foram pra matar ele, né? Na verdade ali, uma ex-mulher dele e tal. Aí ele levou uns tiros, só que ele era sargento temporário na época. Então era pra ele ter continuado no exército.
por conta da situação que aconteceu com ele, que ele era militar. Ele ficou 11 anos no exército. 10 anos é obrigado a estabilizar. E até hoje não está estabilizado. Mandaram ele na rota lá, por causa de questão de advogado, umas treta lá. Mandaram ele embora e até hoje não estabilizou e tá na justiça. Tá ligado? Porque, mano, tem casos e casos. Teve um cara aqui, peguei o Uber uma vez, o cara tinha problema na vista, foi mandado embora do exército, botaram que ele não podia fazer concurso militar nenhum, não podia mais prestar concurso porque questão militar, porque ele tava por causa da bactéria que ele pegou na vista. Só que o exército mandou ele na rota, não estabilizou ele. Então, são casos assim, mano, que o exército deveria estabilizar, cara. Eu acho que eles cagam muito pra isso, cara. Tipo, eles menosprezam muito os militares temporários, tá ligado? Sendo que quem faz o exército realmente é a tropa temporária, tá ligado? Quem rala mesmo ali são os temporários, entendeu? Aí aqui também tá, a situação tá falando desse guerreiro, tá falando uma ressonância magnética feita no dia 14 de abril apontou que Valdir está com sacrilização da L5, uma fusão parcial ou completa da vértebra da lombar com o saco, formando um único osso. A condição causada por diversos fatores, incluindo traumas e lesão, pode levar à dor lombar e alteração biomecânica da coluna. E desde criança esse moleque tinha um sonho de ser mecânico do exército, tá ligado? Tinha esse sonho aí, né? Fazer o quê? Eu falo, mano, que se a pessoa tem um sonho de ser militar, ela tem que estudar para concurso, porque concurso é diferente, tá ligado? Quando tu é para ser militar de carreira. Agora, a questão militar temporário, cara, militar temporário não é valorizado, cara. Infelizmente, tem gente hoje em dia que acha que militar temporário segue carreira. Mas isso foi até a década de 90. A única forma de seguir carreira é em casos como esse aí. A pessoa com problema de saúde grave que as Forças Armadas têm que estabilizar. E mesmo assim, as Forças Armadas fazem de tudo para te chutar. Erradamente. Mas eles fazem de tudo para te chutar. Tá ligado? Eu sempre falo. Eu não sou aquele cara que passa pano, não. Eu falo os prós e os contras, mano. Exército é bom? Pra mim foi bom? Foi bom. Tem pessoas que pra ele é ruim? Tem pessoas que é ruim. Todo quartel tu vai ver essas sacanagens? Nem todo quartel tu vai ver essas sacanagens. Tá ligado? Mas a realidade é essa, cara. Entendeu? A realidade é essa, doa a quem doer. Infelizmente aconteceu essa fatalidade com esse guerreiro aí. Agrediram ele lá no quartel e ele acabou ficando com esses problemas aí. Isso não é comum de todos os quartéis, tá? E que eu tenho que desejar a ele melhora, mano. E que o exército estabilize ele da mesma forma que eu quero que o exército estabilize esse meu primo. Quero que o exército estabilize essas pessoas que eu conheci aí. Porque a gente vê às vezes que eles querem, tipo assim, cagar mesmo pro cara ali, né? Apesar que até o governo tava catando dinheiro do INSS, né? A gente vai esperar o quê? Tá catando dinheiro dos aposentados, não vai pegar dos deficientes? É complicado, né, mano? Te falar? É complicado. Infelizmente, tem essas coisas aí. Deixa nos comentários aí a sua opinião. E o que acontece, rapaziada? O motivo pelo qual, motivo entre aspas, né? Que não tem motivo algum torturar uma pessoa, pela tortura dele foi o seguinte: no dia 11 de março, quando informou seus superiores que perdeu a fivela do cinto. Ele tava com cinto, só que perdeu a fivela do fardamento, foi levado a uma sala sem iluminação e sem supervisão de testemunha ou câmera. Botaram ele para pagar flexão, e enquanto ele pagava flexão, os caras davam bicudo nele com coturno no peito dele, tá ligado? E causaram uma lesão nele grave ali, que o moleque tá cuspindo sangue até hoje. E isso é um absurdo gravíssimo, cara. Uma coisa é você botar o cara para pagar flexão, pagar ali, sentar e levantar a frente para retaguarda, porque ele não tá padrão ali e tal. Isso acontece. Mas agora, o ato de chutar ele,
E é sacanagem. E os caras já estavam humilhando ele antes, tá ligado? Já estavam piruando ele pra caraca ali. Entendeu? Pressão psicológica, um monte de coisa. E partiu pra agressão também. E aconteceu essa fatalidade aí, né? Complicado demais, mano.